A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que nessa quinta-feira, amados, estão aí reunidos para ouvir uma palavra de Deus. Os irmãos também, que eu já quero aqui orientá-los, deixe preparado o seu cálice, vocês que não puderam estar na igreja em virtude da pandemia, então vão estar participando da Santa Ceia nessa noite, ou por motivo de trabalho, enfermidade. Então é um motivo de alegria de nós estarmos aqui, amados, para participarmos da ministração da palavra e de podermos ministrar a Santa Ceia à vida de cada um dos irmãos, porque é como a palavra de Deus nos diz, Jesus disse que aquele que não come do seu corpo, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Então, amados, nós não podemos de maneira alguma deixarmos de participar da ceia. Se acontecer algum imprevisto ou algum deslize na caminhada, peça perdão ao Senhor, entre na presença de Deus novamente e participe do corpo, para que você possa estar ligado com o corpo de Cristo. O sangue de Jesus, o corpo do pão representando o corpo de Cristo nas nossas vidas, é de muita importância, amado. É um alimento espiritual para as nossas vidas. É como Jesus disse, fazer isso em memória dele. E um dia nós vamos estar participando com o Senhor na glória, e o próprio Senhor Jesus estará nos servindo, amado, naquele banquete tão especial que vai estar acontecendo. Então é maravilhoso nós estarmos aqui. Então deixe o seu cálice, o seu suco, o pão aí preparado, porque depois da ministração nós vamos estar aí ministrando a Santa Ceia, a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir que Deus esteja nos abençoando e falando aos nossos corações. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu quero te agradecer por essa maravilhosa oportunidade, que é estar aqui nessa quinta-feira, Senhor, para trazer o recado do Senhor ao coração de cada um dos irmãos e para poder, Pai, ministrar a Santa Ceia aos irmãos que não puderam estar conosco no domingo. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um, que o Senhor perdoe os pecados, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, estreitando, Senhor Deus, a comunhão com os teus filhos, para que cada dia mais, Pai, nós desejemos estar na Tua presença, buscando a Tua face, a orientação da Tua palavra e fazemos parte do Teu corpo, Senhor. Pai, abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos que nessa noite, Pai, se prepararam para estar aqui, ouvindo a Tua palavra. E eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo tome a minha mente, o meu coração, assim também, Senhor Deus, como tome a mente e o coração de cada um dos Teus filhos que estão nos ouvindo nessa noite, nos dando, Senhor Deus, a direção, o discernimento da Tua palavra. Pai, fala conosco. É o que nós queremos nessa noite, Pai, ouvirmos a Tua voz. Fica conosco, Senhor, em tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite. E que seja o Teu nome, mais uma vez, Pai, glorificado, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém, amados irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. E deixa aí, amado, a sua Bíblia aberta, no livro de Isaías, porque nós vamos fazer mais algumas leituras aqui, tudo dentro do livro do profeta Isaías. Ministração, o tema da nossa ministração nessa noite, o agir de Deus. Amados, é maravilhoso quando nós aprendemos a depender do Senhor. Quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida, nos convertemos, o nosso coração, a nossa mente ao Senhor, nós começamos a experimentar esse agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E Deus é um Deus que tem prazer, amado, em manifestar a sua glória, o seu poder sobre as nossas vidas. Então, nós temos que ter essas experiências com o Senhor, para que a nossa fé se fortaleça a cada dia, para que cada vez mais nós desejemos estar na presença do Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através da comunhão com os irmãos, e sermos usados pelo Senhor para levarmos a palavra que cura, palavra que liberta, que restaura, que faz o homem pecador reconhecer a sua necessidade de Deus para desejar ter uma vida transformada. Amados, é uma luta muito grande. Nós sabemos que quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de uma pessoa, muitas vezes coisas até dentro da sua própria família começam a acontecer para tentar impedir essa comunhão, esse relacionamento com o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você que está me ouvindo nessa noite. Não arrede o pé, não mude o curso do seu caminho, se mantenha firme na sua posição. Essa luta vai passar, essa dificuldade você vai vencer. O agir de Deus vai começar a acontecer de uma maneira
poderosa na sua casa, na sua família, na vida do seu filho, do seu esposo, para que você possa saber que existe um Deus, né, que não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos se convertam, que mudem a sua situação, deixem o caminho do pecado e tenham uma vida restaurada. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, do versículo 10 ao versículo 13, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Olha que coisa linda o que Deus está dizendo aqui através da boca do profeta Isaías. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quero ler novamente aqui para você. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Feche seus olhos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor é esse Deus, Pai, onipotente. Um Deus que não tem, Senhor Deus, impedimentos para agir. Um Deus que não tem, Senhor Deus, impedimentos para atuar nas nossas vidas, Pai. E nós, Pai, como filhos do Senhor, ovelhas do seu rebanho, somos dependentes, Senhor Deus, da Tua presença nas nossas vidas. Que o Senhor possa agir, Pai, de maneira sobrenatural, sobre a vida daquele que está enfermo, sobre a vida daquele que está no pecado, aquele que está no vício, porque o Senhor tem poder, Senhor, para mudar, transformar, curar, libertar, restaurar e dar, Senhor Deus, a oportunidade ao homem pecador de conhecer, Senhor Deus, o Teu plano de salvação e fazer parte desse momento. Senhor, eu peço que o Senhor fale, ministre sobre as nossas vidas e nos dê, Senhor Deus, a eficácia da Tua palavra, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Que maravilha, né? Uma passagem maravilhosa aqui no livro do profeta Isaías. E é interessante, amado, nós nos localizarmos, tá? Para que nós não venhamos a pegar um versículo e fazer aqui uma doutrina, uma pregação em cima de um versículo. Nós temos que entender todo o contexto da história, né? Isaías estava num período em que o povo de Israel, né, estava se apostatando, se distanciando da presença de Deus, sendo levado, né, por ídolos, por falsos deuses, sendo influenciado por povos estranhos, né, e se deixando se levar por causa disso. Então Isaías aqui agora ele é usado, amado, e ele começa a dizer, né, sobre essa questão de tudo que estava acontecendo. E a pior situação, amado, que estava ocorrendo, além do pecado do povo, era a invasão que Israel estava sofrendo. O rei da Síria estava intentando, né, invasões contínuas contra o povo de Israel, levando o povo de Israel a ser cativo, né, levando o povo de Israel como escravo. Então era um cenário totalmente contrário, né, às promessas que Deus havia feito ao seu povo, mas não porque Deus havia mudado o seu intento, não porque Deus havia mudado a sua vontade, não, a vontade de Deus era fazer com que o povo de Israel fosse o seu povo, mas a desobediência trazia problemas, trazia destruição para o meio do povo. E Isaías ele estava aqui nesse contexto, né? Nós vemos aqui o início do chamado do profeta Isaías, quando ele teve aquela visão do trono de Deus, né? Os anjos, né, com 6 asas ali voando, duas cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 eles voavam. E um anjo sai de lá, pega uma brasa do altar com a tenaz e toca, né, nos lábios de Isaías, purificando Isaías de todo o pecado, de toda iniquidade, amados. Então Isaías, ele teve essa experiência maravilhosa com o Senhor para iniciar o seu ministério. Mas o que fez com que Isaías se ingressasse nisso? A situação que Isaías estava vivendo naquele momento. A apostasia do povo, a desobediência do povo, o povo procurando ser
ser levado por coisas que desagradavam o coração de Deus, um povo que teve experiências maravilhosas, que tinha histórias, não é? Que teve uma história passada através de Moisés, que os libertou da escravidão do Egito. Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito com um braço forte, manifestando os seus sinais para que aquele povo cresça. E a vontade de Deus, assim como é hoje, amado, é que o povo olhe para Deus e aprenda a depender do Senhor. Então, esse agir de Deus, amado, é algo maravilhoso nas nossas vidas, quando nós entendemos isso e nos dispomos a estar à disposição do Senhor, deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. E Isaías, ele diz aqui, olha, no versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, vós sois os meus servos que eu escolhi. E hoje, amado, né, trazendo para os nossos dias de hoje, para aplicar nos nossos dias de hoje, não é diferente. Deus, ele trata da mesma maneira conosco. Ele estava dizendo aqui para o povo de Israel, para o povo que estava ali em desobediência, sofrendo com as consequências do seu pecado. E eu quero dizer, amado, para você nessa noite, o pecado, ele traz consequências desastrosas para as nossas vidas. É essa a nossa luta. Nós temos que abandonar as coisas erradas que muitas vezes nós herdamos pela nossa própria natureza pecaminosa. Então nós temos que saber abandonar essas coisas e entender que existe um plano de Deus para resgatar a sua criatura e trazer de volta ao seu Criador. Então Isaías, ele diz aqui, olha, no versículo 10, vós sois as minhas testemunhas. O que ele estava dizendo? Vocês sabem o que eu fiz, vocês sabem o Deus que vocês servem. Tudo que passou da história até chegar nesse momento aqui com Isaías, foram coisas que eles tinham guardado no seu coração, eles tinham de entendimento, eles tinham de experiências vividas com Deus, com tudo aquilo que Deus vinha fazendo no decorrer da história do povo, amados. E hoje nós estamos aqui em 2021 e esse Deus é o mesmo Deus, esse mesmo Deus que Isaías anunciou, esse mesmo Deus que Isaías foi chamado para exercer o ministério profético, é o mesmo Deus que nós servimos. Ele não mudou, ele continua o mesmo, ele vai continuar sendo sempre o mesmo, um Deus santo, um Deus irrepreensível, um Deus que não mede esforço, não faz acepção de pessoas, um Deus que está disposto, né, a nos dar oportunidade, mesmo que nós venhamos a errar. Ele é um pai, ele está sempre pronto para poder nos acolher, para nos dar uma oportunidade. O que dificulta a nossa caminhada é as nossas vontades, o nosso querer, de não abandonar as coisas, amado, que muitas vezes vem massagear o nosso ego. E Isaías, ele diz aqui para o povo de Israel assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum se haverá. Olha que coisa linda, amado. Será que as pessoas não conseguem entender? Pessoas que estão buscando caminhos contrários, pessoas que estão buscando em coisas erradas. Será que o que está escrito aqui não está escrito em outras Bíblias? Eu creio que está escrito da mesma maneira, amado. E Deus está dizendo aqui, olha, mesmo que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Então, amados, tudo isso que nós vemos em decorrência do que está nos cercando, né? Essa multidão de idolatria, essa multidão de coisas que são lançadas, enganando a mente humana, né? Porque são tudo engano, tudo isso é engano. Só existe um Deus. Ele diz aqui, o eu sou. Quando o Senhor diz assim, eu sou, Ele está nos mostrando desde a criação. Quando Moisés foi para libertar o povo do cativeiro, né, da escravidão do Egito, os 400 anos que estavam escravos no Egito, Moisés perguntou para Deus e disse assim, olha, mas eu vou dizer quem que me enviou? E o Senhor disse para Moisés assim, olha, diga, o eu sou te enviou. E aqui o Senhor usa essa mesma palavra. Ele é o Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador. E não há, amado, ninguém que possa tomar o seu lugar. Não há nada que a mão humana possa fazer. Não é? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Não há nada que um artífice possa fazer que venha se comparar ao nosso Deus. Tudo isso é obra das mãos humanas. Tudo isso é obra de engano que nós herdamos, né, desde a nossa infância e trazemos nas nossas vidas. Então é tempo de nós olharmos para a seriedade das coisas
do Senhor, de um Deus vivo, um Deus criador, um Deus que não mede esforços para abençoar o seu povo e que quer levar o seu povo ao tão sonhado plano de salvação, mesmo que nós tivéssemos andado em caminhos errados, mesmo que nós estivéssemos andados por caminhos longe, o Senhor ainda, pela sua misericórdia, nos concede um favor imerecido, a graça através de Jesus Cristo, para podermos voltar, amado, e termos comunhão e relacionamento com o Senhor. Aqui no versículo 11 ele diz assim, olha, de novo, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou, Ele é o Deus que pode salvar, Ele é o Deus que pode dar oportunidade de vida eterna, Ele é o Deus que pode transformar a vida de um homem pecador, fazer com que ele se torne um vaso de honra, fazer com que ele se torne um servo fiel à palavra de Deus, ao ministério que o Senhor nos concede. Então, amados, não existe, nós não temos que ter medo, não é, de olharmos para essas coisas e dizer que isso está errado. Essas coisas que estão nos cercando, essas coisas que homens estão fazendo, que levam multidões, amados, muitas vezes pela cegueira espiritual, essas escamas dos olhos, nós temos que orar para que Deus tire as escamas dos olhos das pessoas e que elas se voltem para a palavra de Deus e tenham um verdadeiro encontro com o Senhor, porque olha o que Deus diz aqui, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem assim, olha, há vários caminhos que levam a Deus. Não existe, não existe, isso é um terrível engano. E se você está vivendo nesse pensamento, você está enfadado a perder a sua salvação e pegar um caminho que você vai se arrepender. Porque o único caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo disse no Evangelho de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então, amados, se tivesse muitos caminhos, se nós pudéssemos escolher o caminho que nós quiséssemos fazer da nossa vida espiritual uma Babilônia, seria fácil. As pessoas não teriam que se arrepender, as pessoas não teriam que abandonar, as pessoas não teriam que renunciar à sua própria vontade. Seria fácil isso e não seria necessário, Deus dar o seu Filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Mas não é assim, não foi assim que foi, não é assim que as coisas são. Jesus morreu para nos dar a oportunidade de uma vida eterna, estarmos junto com Ele, e Ele foi até a última consequência pelas nossas vidas. Eu não sei, amado, como é que as pessoas elas podem negar o sacrifício e atribuir o sacrifício de Cristo a outras pessoas, a outros deuses feitos pelas mãos humanas. Não tem como, porque ninguém substituiu Jesus naquela cruz, ninguém. Foi Ele, foi o Filho de Deus que esteve lá, um Deus homem, um Deus que se colocou na nossa condição, na nossa posição, para mostrar para nós que nós temos condições de vencer, e porque mesmo Ele vai estar junto conosco, nos ajudando. Mas o que nós não podemos cair é no erro, do pensamento, do engano, para podermos achar que qualquer caminho leva a Deus, ou qualquer criação humana pode ser substituída por Jesus Cristo, de maneira alguma, amados. E aqui esse versículo, Isaías diz muito claro, ó, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Versículo de número 12, ele diz assim, olha, eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Amados, olha que declaração maravilhosa que Deus faz. Então ele anunciou as suas leis, ele anunciou as coisas que estariam acontecendo, ele anunciou para o povo foi participante. Amado, testemunha é aquela pessoa que teve a experiência, ela vivenciou um fato, isso é a testemunha. Quando alguém comete um crime e alguém vê aquele crime acontecendo, aquela pessoa ela se torna testemunha, para dizer a verdade, para testemunhar o fato, a maneira que o fato ocorreu. E aqui o Senhor está dizendo para Israel que Israel é testemunha, é testemunha, porque ele diz assim, olha, eu anunciei os meus decretos, olha aqui o versículo 12, eu anunciei, aí tem uma vírgula aqui, eu salvei, foi o Senhor que salvou. O Senhor anunciou a Moisés dizendo assim, olha, eu vi
a necessidade do meu povo. O clamor do meu povo lá no Egito chegou aos meus ouvidos. E eu desci para poder resgatar o meu povo. E enviou Moisés, amado. E através de Moisés, Deus salvou o povo de Israel. Então esse povo, amado, eles são testemunhas dos fatos verdadeiros que Deus fez, assim como nós hoje somos, né, testemunhas pela palavra de Deus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é simplesmente uma notícia que nós recebemos, mas é um fato ocorrido. E pela fé nós cremos no Filho de Deus, naquele que se entregou por amor às nossas vidas. Então nós nos tornamos testemunha desse Deus tão grandioso que salva. E ele diz assim: eu fiz ouvir, o Senhor tem feito todos ouvirem, amado, a palavra. Nunca em todo o tempo da história da igreja houve tanta oportunidade para o incrédulo ouvir a palavra de Deus. Mas também, amado, existe uma situação que está no mesmo nível, tanto tem a facilidade como também tem a rejeição. Porque agora a pessoa ela passa a não ser mais sem culpa, porque ela não tem como argumentar que ela não ouviu, ela não ouve porque ela não quer. Então a decisão da pessoa está sendo cada vez mais clara, ela não quer ouvir, porque o Senhor não deixa de falar, o Senhor não deixa de se mostrar às pessoas para poder mostrar o plano de salvação. E ele volta a dizer aqui, olha: e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Amados, eu tenho essa convicção no meu coração. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e o recebi, né, e fui recebido por Ele, vamos dizer assim, que a verdade é essa, que nós somos recebidos por Ele. Eu fui recebido por Ele como deixando Ele ser meu único e suficiente Salvador. Amados, eu confrontei as coisas que eu aprendi com o que a palavra dizia, e muitas coisas estavam totalmente contrárias. Então é isso que nós temos que fazer, porque aqui Deus está usando a vida do profeta Isaías para dizer assim: olha, eu sou Deus, e não há outro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, esse Deus que criou e formou todas as coisas, e que tem um lugar preparado para as nossas vidas, para que nós venhamos a usufruir do melhor de Deus. O tão sonhado paraíso, amado, ele vai se cumprir quando Jesus estiver aqui. Nós vamos poder vivenciar isso nas nossas vidas, aonde Adão e Eva, né, foram tirados de lá pela desobediência. A nós vai ser dada a oportunidade de nós estarmos participando, né, desse lugar tão maravilhoso, e depois dos 1000 anos para vivermos com o Senhor para todo sempre. Ninguém vai mais nos impedir de estar na presença do Senhor. Inimigo nenhum vai se levantar contra as nossas vidas. A morte também não vai ter poder sobre as nossas vidas. Tudo isso, amado, mostra essa onipotência que Deus tem. E isso, amado, está aí à disposição nossa, que somos criaturas. Hoje, filhos, né? Filhos do Senhor, para podermos buscar, né, a direção de Deus e saber que somente Ele é o Senhor. E que não há deuses estranhos. O resto, fora de Deus, é tudo deuses estranhos, né? que não pagaram, vamos dizer assim, vamos ser bem claros, não pagaram com a sua vida na cruz e não venceram a morte. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, se entregou por amor às nossas vidas, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Esse grande inimigo que apavora as pessoas, que está nos cercando nos nossos dias, Jesus venceu, e nós também, Ele nos deu o direito, e nós também podemos vencer a morte, e um dia estarmos junto com Ele na glória. Versículo de número 13, que é o centro da nossa ministração: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha aqui, ainda antes de tudo ser formado, lá no livro de Gênesis, né, no capítulo de número 1, eu quero ler aqui para vocês, é muito conhecido, mas eu quero fazer a questão de estar lendo aqui para vocês. Olha o que diz aqui o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes que houvesse dia, eu sou, o grande eu sou, já estava governando todas as coisas. E amados, nós estamos vendo aí, com esse avanço da tecnologia, os cientistas, né,
esses que defendiam teorias, né? Hoje com a cabeça toda totalmente mudada. Eu estava assistindo uma aula com a minha neta, né, Isabela, e a professora estava falando sobre a teoria da evolução, né? E ela disse assim, olha, você pode crer e você pode não crer. Na minha época de escola, eles batiam firme nisso, mas hoje já estão enxergando que isso não tem nada a ver, é simplesmente uma teoria, não é? Uma teoria, alguém defendeu aquilo e lançou isso, e muitos continuam seguindo isso, não é? Mas aqui nós estamos vendo, olha, ainda que houvesse dia, eu sou, o grande eu sou, já agia antes de tudo estar existindo, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, não é? E Isaías, ele faz essa colocação aqui, olha, operando eu, quem impedirá? Amado, quem é o homem para impedir o agir de Deus? E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Todos sabem, eu me converti com 35 anos de idade, eu relutei, amados, muitas vezes eu relutei contra isso, mas não houve assim, condição. O Senhor trabalhou de uma maneira sobrenatural na minha vida, me levando, né, de uma maneira carinhosa, de um amor assim fantástico pela minha vida, me levou ao encontro da verdade. Isso é o trabalhar do Senhor, é o trabalhar do Espírito Santo, né, no meio desse mundo de pecado, que rejeita a palavra, que rejeita os conselhos, que rejeita, né, as verdades que podem fazer com que essas pessoas sejam resgatadas da condenação eterna. Uma cegueira espiritual muito grande, né, que toma conta da pessoa, a não ser que o Espírito Santo tome a mente dessa pessoa, assim como foi um dia na minha vida, e venha mudar o decurso da sua história. Deus, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Hoje, com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo o recurso, né, naves chegando em Marte, robôs tirando fotos de Marte, amado, nós estamos aí à mercê da vontade do Senhor. Essa é a grande verdade. Deus pode dar cabo de todas as coisas a qualquer momento, e nós temos que estar preparados para podermos entender que existe um Deus que governa todas as coisas, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, mesmo antes da fundação do mundo, né? Não foi evolução, mas foi a criação, né? O evolucionismo é diferente do criacionismo. O criacionismo, nós cremos naquele que nos criou, naquele que nos formou. Nós não somos obra de um acaso, nós não somos obra de uma transformação, nós somos obras de um projeto de Deus nas nossas vidas, mesmo desde a nossa geração. Quantos milhões, amados, percorriam para poder fecundar um óvulo, né? Mas somente você e eu vencemos essa corrida e estamos aqui para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Seja grata a Deus, porque Deus te formou, Deus te criou, e Ele tem cuidado da sua vida, e querendo Deus agir, ninguém pode impedir, amado. A Bíblia está cheia de relatos de homens, grandes reis, rei da Síria, né, rei da Babilônia, governo romano, que se levantaram contra a vontade do Senhor, né, se levantaram para cair, não permaneceram. Por quê? Porque Deus, ele age, Deus não tem quem possa vencê-lo. Então eu gostaria de deixar para você nessa noite, mas eu quero mostrar aqui para você, antes de nós terminarmos aqui, no livro do profeta Isaías mesmo, no capítulo de número 10, vai para o capítulo de número 10, de Isaías. Eu quero ler aqui para você o versículo 16 ao versículo de número 19, né? Isaías 10, do 16 ao 19, a palavra do Senhor nos diz assim, olha: pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Versículo de número 18, né? Vamos lá para o versículo 18. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia
o porta-bandeira, e o resto das árvores, e a sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. O que é isso aqui, amados? A Síria estava para invadir o povo de Israel. Isaías aqui agora ele anuncia, né, uma profecia contra, né, o rei da Síria. Essas palavras que Isaías está dizendo, elas estariam acontecendo, né, em decorrência dessa invasão do rei da Síria sobre o povo de Israel. Agora vamos ver aqui, ó, no capítulo 37. Vamos para o capítulo 37, versículo 36 ao 38. Capítulo 37, versículo 36 ao versículo de número 38, né? Diz assim, olha: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial do Assírios, olha, presta atenção, a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, ó, seu falso Deus, preste bem atenção, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Agindo Deus, amado, ninguém pode impedir. E eu acho interessante, amado, quando nós conhecemos um pouco da Bíblia, Deus levanta esses grandes reinos, né? O reino persa, o reino sírio, assírio, o reino babilônico, para manifestar a sua glória e o seu poder. E esses homens achavam que era por eles que eles estavam fazendo. Mas em determinado momento, Deus toma a direção de todas as coisas para livrar o povo de Israel, assim como o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim como o Senhor quer fazer com essa situação que nós estamos vivendo. O Senhor quer nos livrar para que o nome dEle seja glorificado. E eu volto a dizer para você o que estava escrito em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém escapa das mãos do Senhor. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém? Então que você fique com essa palavra nessa noite. Nós vamos orar agora nesse momento. E nós vamos, né, entrar aqui no momento para ministrarmos a Santa Ceia aos irmãos que não puderam, né, em virtude da pandemia. Nós respeitamos isso sem problema nenhum, né, e pelos cuidados que os irmãos estão tendo, isso é louvável. Tem que se cuidar mesmo, tem que evitar de sofrer o risco com esse vírus, tá? Mas nós estamos aqui para poder ministrar na sua vida, para que você não fique sem participar, né, do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Deus, pela tua palavra, ao qual o Senhor ministrou no meu coração. Porque desde a manhã, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, o Senhor me fez trazer à memória, Senhor Deus, que agindo o Senhor, quem pode impedir? Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela essa tua onipotência, onipresença e onisciência, Pai. Pai, antes que houvesse dia, antes que houvesse algo, antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor já existia. E o Senhor já tinha preparado todas as coisas para podermos, Pai, neste dia estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra. Senhor, que nós venhamos a entender, Senhor Deus, o propósito da Tua palavra, o peso que a Tua palavra tem sobre as nossas vidas, e abandonarmos, Senhor Deus, tudo aquilo que entristece o Teu coração, que nos afasta da Tua presença. Porque como está escrito, Pai, antes de Ti não houve Deus, e depois do Senhor nenhum haverá. Tudo que nós vemos ao nosso redor, tudo que nos cerca, Pai, são enganos, são ilusões, que não levarão as pessoas à Tua presença. Pai, mas eu peço, Senhor, que o Senhor haja de misericórdia com essas vidas, que o Senhor tire as escamas dos olhos e dê a elas oportunidade, Senhor, assim como o Senhor um dia fez na minha vida, de podermos ter um encontro verdadeiro com o Senhor e servirmos a esse Deus fiel, maravilhoso, Criador e formador de todas as coisas, que tem, Senhor Deus, a terra na palma da sua mão. Pai, muito obrigado, Deus, que o Senhor cumpra, Senhor, o Teu querer sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu gostaria que agora, você que
vai participar conosco da Santa Ceia, né? Que você possa trazer, né, à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque como está escrito na palavra do Senhor, né? Nós devemos fazer isso em memória do Senhor, do amor, né, da compaixão, daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, para poder, amados, nos levarmos à presença do Senhor. Que nós possamos ter um coração limpo, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós vamos nesse momento consagrar, né? Nós estamos aqui com o cálice, que já tem o pão aqui, então nós já vamos consagrar esses dois elementos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai Santo, querido e amado, Senhor, nesse momento, Pai, eu quero apresentar a Ti, Pai, essa partícula de pão e esse cálice com suco, Pai, que passa agora a representar o Teu corpo e o Teu sangue, que naquela cruz foi vertido por nós, por amor às nossas vidas, para, Senhor Deus, abrir, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, para esse Deus tão maravilhoso e grandioso, que não mediu esforços, Pai, para poder resgatar o homem do mundo do pecado, e deu o seu Filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário, ao qual, Senhor, nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo. E ainda, Senhor, o Senhor nos concede a presença, Pai, do Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. Pai, perdoa todos os pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Pai, que nós venhamos a ser gratos ao Senhor e que venhamos a viver dias, Pai, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que a cada dia, Pai, nós possamos ter experiências com o Senhor. Por isso eu quero consagrar, Pai, esses dois elementos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Então, com todo cuidado, né? Você que está com esse cálice aqui, né, com o conjuntinho aqui montado, tire devagarzinho a tampa, né, para que você possa, nesse momento, pegar o pão. E nós vamos participar agora do pão, né, que representa o corpo de Cristo. A palavra do Senhor nos diz assim, amados: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, que nós, juntos, como membros, né, como participantes do corpo de Cristo, nós possamos participar nesse momento para a honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Amém? Pegue o seu cálice, né? Da mesma maneira, com cuidado, tire o lacre, devagarzinho, não tem pressa, nós vamos fazer aqui bem devagar, porque eu sei que esse lacre, ele é bem fechado aqui, mesmo para evitar problema de contaminação. Então nós vamos aqui devagar, tirando esse lacre, com todo cuidado. Isto. Pegue o seu cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou Jesus o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, que de igual modo, amado, nós possamos fazer isso para a memória de Cristo Jesus. Graças a Deus. Amém? Vamos agradecer, amados? Vamos juntos agradecer esse momento? Pai, em nome de Jesus, na direção do Teu Espírito Santo, Pai, eu quero agradecer ao Deus amado por esse momento único nas nossas vidas, que é podermos participar desses dois elementos, Pai, do pão e do suco, que passam a representar o Teu sangue, que foi concedido por nós naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, obrigado, Senhor Deus, porque através desse sacrifício nós temos acesso à Tua presença. Deixamos de ser criaturas, Senhor, para nos tornarmos filhos, Pai, e fazermos parte, Senhor Deus, do Teu corpo, que um dia, Senhor Deus, estará reunido na Tua presença.
glorificando, exaltando o teu santo nome. E ali nós o veremos face a face. Estaremos sentados junto com aqueles que já venceram, Pai. Essa grande batalha estão nos aguardando para poder nos reunirmos juntos num grande banquete, ao qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará naquele dia nos servindo, Pai. Eu quero agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, Senhor Deus. E que nesse mês que se inicia, eles tenham força, Senhor Deus, para seguir firmes na tua presença, glorificando e exaltando o teu santo nome. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Que maravilha, né? Nós podemos estar aqui juntos para podermos servir e ministrar a ceia na vida de cada um de vocês. Eu quero mais uma vez orar, agradecer aqui aos nossos dizimistas, ofertantes, pessoas que têm intercedido pelas nossas vidas, e eu peço, amado, continue orando por nós, para que nós possamos estar caminhando cada vez mais firmes na presença do Senhor, sendo usado na presença de Deus, que nós venhamos a ter paz, alegria, não é? Para que o inimigo não encontre ocasião nas nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, amados, é na igreja toda, né? Como todo. Eu faço parte também da igreja. E nós vamos orar pelos profissionais de saúde, médicos, atendentes, enfermeiros, pessoas enfermas, né, amado? Pessoas que perderam aí seus entes queridos, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, confortá-las, né? Porque é sempre uma perda, né, amados? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entramos em Tua presença mais uma vez e queremos, Senhor Deus, nesse momento, Pai, agradecer, Senhor Deus, a fidelidade de cada um dos Teus filhos, aos quais, Pai, estão sempre contribuindo para que, através dos dízimos e as ofertas, Pai, nós consigamos honrar os compromissos que nós temos com a Tua casa. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos. Abre as janelas do céu. Mais uma vez, Senhor Deus, eu quero Te agradecer, Senhor Deus, pela porta de emprego que o Senhor concedeu ao nosso irmão Robson. Obrigado, Senhor, que o Senhor faça isso, Pai, com mais pessoas que estão precisando do emprego, Senhor Deus, e dê a elas o melhor, para que eles saibam, Senhor Deus, que o Senhor é o grande eu sou, e que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Abençoa os profissionais de saúde, Pai, livra-nos dessas enfermidades, Senhor Deus, abençoa os hospitais, Senhor Deus, faça com que essa pandemia, Senhor Deus, ela venha cessar, Pai, para que nós venhamos a ter paz e alegria novamente, e o Teu nome sendo glorificado. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Amém, amados? Então, sábado, os nossos jovens estarão na igreja. Domingo, nós teremos o nosso culto na parte da manhã, das 9 às 11 e das 6 às 8. Conto com vocês, que Deus abençoe, né? E tenha um bom final de semana.